Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Mas que maravilha, mais uma aulinha de geografia, muito top, hein? Aulinha topzera hoje, porque nós vamos ver os tipos de vegetação do Brasil e do Paraná. Mas que legal, vem aqui, acompanhe comigo. Então, o objetivo, localizar aí as vegetações diferenciadas do Brasil e do Paraná e analisar as características dessas formações vegetais, tanto no Brasil como no Paraná. E vem aqui refletindo. Olha que imagem legal, professor. Pois é, bacana, hein? Você tem tudo de bom aí, ó. Água, vegetação, bem densa. Onde será que é isso, hein? Pois é. Você sabia que existem vegetações diferentes no Brasil e também no Paraná? E você conhece as vegetações do local onde você mora? Que tipo de vegetação que tem? Ou que deveria ter? Porque sabe, uma coisa é você saber a sua vegetação, mas a vegetação, muitas áreas foram devastadas. Então a gente tem a vegetação original e a vegetação que sofreu impacto por conta das ações humanas. Portanto, uma vegetação, um espaço antrópico, não é verdade? Ora, aqui, por exemplo, né, nós temos alguns tipos de vegetação nessa imagem que o Brasil tem. Então nós temos, olha que bonito, nossa araucária, nós temos lá uma vegetação mais rasteira, nós temos aqui uma vegetação mais densa. Então entender que, por que o nosso país tem esses tipos diferenciados de vegetação é muito importante. E duas associações podemos fazer. Primeiro, um tipo de solo, né? E segundo, ao tipo climático. E o clima é um dos fatores muito importantes, praticamente determinantes de algumas espécies e tipos de vegetação por conta de dois elementos que nós já falamos. Você lembra? Isso, temperatura e umidade. Ora, toda vegetação gosta de uma temperatura boa e também de umidade. É praticamente sustento dela. Então, vamos dar uma olhadinha sobre isso. Olha que mapa mais detono, gente. Olha só. Engraçado, esse mapa está me lembrando um outro mapa, que é um mapa de clima. Muito parecido o mapa de clima. É isso porque clima e vegetação, ó, são ali, ó, namoradinhos, né? Mas o que faz com que o clima e a vegetação sejam namoradinhos? Ora, o que faz é só uma coisa. A vegetação se apaixona por quem tem temperatura e umidade. Temperatura e umidade. Então nós temos aqui, ó, a floresta amazônica, olha a Mata Atlântica em amarelo, né? Nós temos aqui a mata de cocais, a mata de araucária aqui no Paraná, olha que bacana. As vegetações litorâneas em azulzinho. Aqui uma área específica, duas eu poderia dizer. Nós temos aqui a Caatinga e aqui a área do Pantanal. O Cerrado, que era muito grande dentro do nosso país. Então dá aqui pra gente, tem pano pra manga para falar muito desse mapa. Mas vamos ver aí algumas imagens. Começando pela nossa floresta amazônica. A floresta amazônica abrange grande parte da região norte, né? Somados aí, inclusive, ao estado lá do Mato Grosso e também do Maranhão. Com ela, praticamente, a floresta amazônica é uma floresta bastante densa, com árvores de grande porte, né? Com dosséis de árvores bem elevados, sabe? Num dos trabalhos que eu fiz, quando eu estive lá na floresta amazônica, a gente chegou a medir árvores de 70 metros. Aí de altura em relação ao solo, né? Portanto, a floresta amazônica ela é considerada uma floresta equatorial. Isso porque está próximo da linha do Equador, mas também tem características por conta de uma umidade elevada, grande concentração de chuva na região, grande concentração de rios que provocam então essa evaporação dos rios, além do que a evapotranspiração das plantas, que faz parte do ciclo hidrológico e mantém essa exuberância toda, né? É muito legal. Consequentemente, esse clima equatorial proporciona essa exuberância da floresta aí amazônica. Que joia, hein? Pois é. É tão legal que vale a pena ter uma atividade específica sobre esse assunto. Acompanhe comigo a leitura. Certamente você entendeu que as diferentes espécies de vegetação estão associadas ao clima.
Cite quais elementos climáticos interferem no desenvolvimento da vegetação. Após, qual é o tipo de vegetação que encontramos no estado do Paraná? Olha só, uma atividade bem legal, falamos muito sobre esse tema e eu espero que você capriche na letra para uma possível resposta. Até breve! Muito bem, meu amiguinho, e muito bem, minha amiguinha. Fizeram a atividade, ficou bem legalzinha. Olha, vamos ver então. 2 elementos climáticos que eu sempre falo nas aulas para vocês quando se falamos de vegetação. Quais são? Temperatura e umidade. Vai aparecer aqui, ó. 2 elementos climáticos interferem no desenvolvimento da vegetação. A temperatura e a umidade. E no Paraná? Qual seria a vegetação que nós encontramos lá? Isso mesmo, a mata de araucária, ela é o símbolo do Paraná
né? E é o que mais tinha aqui. Mas muita coisa aconteceu. E não é que devastaram, portanto, né? Ela é uma árvore, uma espécie hoje que se cuida dela, né? Não pode cortar, não é verdade? Tá aí, mata da araucária. Muito bem, se você acertou. Mas vamos continuar o estudo nosso aqui. Falamos da floresta amazônica. Agora a gente segue com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é muito rica, porque ela tinha espécies diferentes aí de plantas, né, de vegetação, que vão atrair também espécies diferentes de fauna, de animais, ok? Então sim, ela seria a segunda maior floresta em extensão aí do Brasil. Só que ela foi muito destruída. Para vocês terem uma ideia, o Paraná é o estado que tem a maior concentração e mais bem preservada da Mata Atlântica aqui no nosso país. Tá vendo que interessante? Ele é um bioma praticamente composto por um conjunto de ecossistemas. O que define bioma, né? Bioma é um conjunto de ecossistemas que corresponde a 15% do território brasileiro. Então aí, ó, ele lembra a Mata Atlântica lá naquele mapinha, ela pega uma área que não é apenas litorânea. E ela é diferente da floresta, da vegetação litorânea. A vegetação litorânea é uma coisa que a gente já vai ver, e a Mata Atlântica é outra coisa. Mas elas sim, são árvores de grande porte, são também árvores exuberantes, e ainda assim tem árvores e vegetações de pequeno porte juntos. Beleza? Muito bem. Cerrado. O cerrado brasileiro, praticamente, ele é uma área com predomínio de vegetação de gramíneas, porém arbustiva, com alguns arbustos espalhados pelo campo. E essa aqui é uma imagem muito legal do cerrado, onde você tem lá o tipo de árvore, né? E aquela vegetação muito semelhante às savanas africanas, né? É o bioma, vamos dizer assim, que o cerrado, ele é o tipo de vegetação mais devastada do nosso país, por conta do processo de urbanização, de industrialização e até da ruralização, né? Vamos dizer assim, tá? As árvores apresentam um tronco grosso, mas de certo modo tortuoso, como a gente está vendo ali, né? Além de gramíneas e arbustos. Joia? A vegetação litorânea, olha que bonita, né? Estão próximas à costa. Aí da vegetação litorânea, nós temos duas. Nós temos ali as restingas, que faz parte ali da vegetação litorânea, e também as áreas de mangues, os manguezais. Então, restingas e manguezais fazem parte da vegetação litorânea. Também é necessário o cuidado. Em algumas áreas no litoral, praias, por exemplo, que a gente vai, existem até plaquinhas, ó, cuide com a restinga, né, para não acabar com ela, principalmente por conta do turismo. Ok? Algumas delas, inclusive, próximas a ela, desova de algumas tartarugas. Então é muito importante esse cuidado, né? E elas estão normalmente associadas aí às áreas de praia, que seriam as restingas. E os manguezais já são áreas mais inundáveis, na confluência, muitas vezes, do encontro da água de um rio com o mar, entre esses assuntos. Então aqui nós temos uma imagem falando um pouquinho das restingas. Olha que bonito, né? Legal? O complexo pantanal, barbaridade, o nome correto é esse mesmo, complexo pantanal. É um tipo de vegetação específica, só que ele acaba pegando vegetações de várias áreas dentro do nosso Brasilzão aí, tá bom? Consequentemente, ele vai abrigar espécies diferentes, tanto da flora como também da fauna. A preservação ambiental, ela é considerada de altíssima importância. Tá? Inclusive tem órgãos governamentais internos e também internacionais que buscam a preservação aí do Pantanal, devido a ele ter toda essa flora e fauna associada em um ecossistema em equilíbrio, beleza? Tá aí o Pantanal brasileiro, né? Uma área de pântano. Olha os campos. Os campos já são formados praticamente por gramíneas, vegetação de pequeno porte, né, com alguns arbustos espalhados, né, aí pela região. A característica principal de gramíneas, você vai encontrar áreas de campos aí, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ok? Muito bem.
Caatinga, essa é uma vegetação específica ali da região Nordeste, né? A Caatinga, praticamente você vai ter um clima do tipo semiárido, que é considerado lá o tropical semiárido, e aí, devido à estiagem prolongada ou pouca chuva, ela vai apresentar aí árvores raquíticas, até mesmo algumas cactáceas, conforme vocês estão vendo aí, com bastante espinho. Esses espinhos dos cactos era para proteger, né, a água que ele está armazenando, para que outros animais não venham ali e tirar a água dele. E a vegetação é formada, então, por plantas adaptadas ao clima do tipo semiárido. Olha que imagem legal da caatinga e olha lá a flechinha indicando, né, a posição dela lá no Nordeste aí brasileiro, tá bom? Mata de cocais também faz parte do Nordeste brasileiro, né? Praticamente a mata de cocais a gente encontra ali ao norte, né? Ainda dentro da região Nordeste, tá? E aí o que acontece? Ela é denominada praticamente de meio norte, dentro da classificação das sub-regiões do Nordeste, onde vocês vão estudar ainda no ano que vem. Você tem lá a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Beleza? As principais espécies de plantas estão associadas ao coco, principalmente a extração da carnaúba e do babaçu. Da carnaúba, por exemplo, extrai-se uma cera e essa cera ela é passada não somente para encerar veículos, geladeiros, sei lá o que, mas também nas frutas. Passa para uma proteção. Placas de computadores também utilizam a carnaúba para proteção, né? Sobre, de repente, uma água que possa cair nela. Não é interessante? E o Brasil é endêmico do Brasil, ou seja, é típico daquela região brasileira. As matas de pinhais, aí entramos nós aqui, né? A região sul aqui, em especial do Paraná, seriam aí os nossos araucárias, tão conhecida, ela é tipo uma conífera. É um pinheiro, uma conífera, por conta do semente dela, que é em forma de cone, ok? Faz parte das florestas temperadas aqui do Paraná, em um clima temperado ou, no caso, subtropical, pela proximidade ali do Trópico de Capricórnio, não é verdade? Olha aí as vegetações aqui dentro do Paraná, que bacana, né? Ó, das vegetações analisadas anteriormente, encontramos no Paraná tanto a vegetação litorânea, as restingas e manguezais, né, algumas dunas, as florestas tropicais, que pegaria a parte norte pela influência do clima tropical, né, campos também estão associados a isso, e a nossa mata de araucária, já numa latitude ao sul, né, do Trópico de Capricórnio, beleza? E aqui nós temos o mapinha ali, ó, as florestas tropicais, tá vendo? Aqui nós temos aí as matas de araucária, num verde maior, as áreas de campo nesses amarelinhos e a vegetação litorânea, que vai pegar tanto a Mata Atlântica como também a vegetação litorânea que eu falei lá, as restingas e manguezais. Vamos dar uma observada aqui nesse mapa. Observando este mapa junto com aquele, nós podemos identificar que existem algumas cidades e qual tipo de vegetação que nós temos. Olha, por exemplo, né? Eu vou falar aqui da minha cidade de Curitiba, ó, transporto para cá, ela é uma vegetação típica das matas de araucária, né? Vamos supor que eu vou pegar aqui a cidade de Marechal Cândido Rondon. Aqui já são florestas tropicais e essa é a sua atividade. Observando o mapa do Paraná, que nós observamos, leia comigo a atividade. Com base no mapa dos municípios, localize sua cidade ou a cidade mais próxima à sua e escreva qual a vegetação que se destaca em sua região. Que atividade legal, hein? Então, faça, capriche, compare o mapa e eu aguardo vocês aí para uma possível resposta. Até breve!
lá, meus queridos alunos, conseguiram fazer aquela comparação no mapinha, fizeram atividade bem legal, descobriram, né, qual é a vegetação que se destaca lá na sua cidade? Ora, vem aqui. Eu vou falar da minha, né, conforme eu disse, Curitiba, que é o local onde eu moro. Ora, olha a minha resposta. A vegetação original aqui de Curitiba, atenção, vegetação original, porque era assim, mas muita, devido aí, conforme eu disse, ao impacto do homem no meio, né, em especial ao processo de urbanização associado à industrialização, essa vegetação não é mais, foi muito devastada. Mas seria qual? A mata de araucária. Tá aqui. Eu vejo lá no mapinha Curitiba, acho Curitiba aqui, vejo qual é a cor, opa, essa aqui é a mata de araucária. Legal, né? Que hoje foi bastante devastada, conforme eu falei, pelo processo aí de urbanização e industrialização. Beleza? Que joia, né? Retomando, nós estudamos nessa aula as vegetações do Brasil e no Paraná e as principais características dessa vegetação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o próximo encontro. Tchau, galerinha!